Olá, muito obrigado por baixar o nosso e-book. O link dele está logo aqui em cima para você fazer o download. Queria me apresentar para você. Eu sou Gutenberg Fernandes, trabalho com estratégias de marketing e vendas avançadas há 15 anos. E eu preparei esse e-book com muito carinho para você. Eu tenho certeza que ele vai ser muito útil aí na sua estruturação do seu funil, da sua máquina de vendas, beleza? Pensando nisso também, eu preparei uma aula gratuita, um passo a passo, onde você vai conseguir enxergar e montar toda a sua estratégia do seu funil através da dinâmica que você vai aprender no e-book. Então, é um passo a passo muito prático, onde você vai entender muito claramente onde que você pode estar perdendo dinheiro, onde está o gargalo aí do teu funil. Então, aproveita, vem comigo para a tela, vem comigo nesse passo a passo, a gente se vê lá. Valeu! Então vamos lá, pessoal. O que eu gosto de fazer com os meus projetos de marketing? Eu gosto muito de organizar os projetos de marketing porque isso me ganha muito tempo, me faz ganhar muito tempo, né, na nossa operação e na nossa produção. Então, com base nesse e-book que você baixou, onde a gente entende como montar um processo de vendas previsível e escalável, né, para a tua empresa, o que eu vou trazer aqui para você é como que você pode organizar o passo a passo disso, né, dentro de um mapa mental, dentro de uma estratégia onde você possa enxergar o todo, tá bom? E eu gosto muito para isso de utilizar a ferramenta chamada Miro. Então eu te convido aí no Google, digitar miro.com, ele vai abrir, né, o link da ferramenta, você vai fazer o seu cadastro gratuito. Se você tiver uma conta no Gmail, melhor ainda, você já faz o login ali, e ele te dá direito a três quadros, né, que você pode utilizar. Eu estou utilizando um. Quando você clicar e abrir, ele vai abrir nesse cenário aqui. E o que é legal você entender aqui? A dinâmica de navegação. Então eu tenho aqui, por exemplo, a setinha, né, que vira mãozinha, e eu posso arrastar para cima, para baixo. Ele é infinito, tá? Tanto de um lado para o outro, quanto para cima ou para baixo. E aí aqui eu tenho o modo setinha, onde eu vou colocar os elementos que eu preciso para expor aqui a nossa ideia, a montagem da nossa estratégia, tá bom? Pessoal, caneta, papel na mão, a aula vai ser bem densa, tá? Aqui a gente não brinca de entregar conteúdo, não, a gente entrega mesmo. Então vamos lá. Eu espero que depois disso aqui você tenha uma ideia muito clara de como você vai montar o teu processo e a tua estratégia de marketing e vendas, tá? Para você ter um funil realmente muito consistente e, sobretudo, que você consiga mensurar cada etapa para você não se perder aí, tá bom? Então vamos lá. Setinha, modo setinha ativado. Eu venho aqui no quadradinho e clico aqui no quadradinho, e a primeira dinâmica que eu preciso entender aqui é: quem é meu público-alvo? Pronto. Pessoal, qualquer estratégia de marketing digital que você vai fazer, obviamente você vai precisar entender, sobretudo, quem é o teu público-alvo. Ah, Gutenberg, como que eu entendo isso? Como que eu vejo muita gente falar sobre persona, público-alvo, mercado-alvo. Vou dar um contexto aqui geral, né, para que você entenda essas diferenças, e também te falar que por que a persona não é o melhor caminho para você entender teu público-alvo. Já vou dar na canela aqui, tá? Porque esse conceito de persona, na nossa visão, ele é meio que pretensioso. Ele vai ser importante em algum momento você utilizar? Óbvio que vai, tá? Mas você não deve ter ele como única e exclusiva fonte de referência para você entender qual é o teu público-alvo, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender do teu público-alvo. Cara, ele começa basicamente, ó, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Marquei a caixinha. Ele começa basicamente em você. Ou seja, qual é o teu arquétipo dominante? Gente, arquétipo. Cara, arquétipos são características, né? Se você digitar aí os 12 arquétipos de Jung, você vai entender. Nós temos um e-book também que fala sobre os 12 arquétipos. Convido você a ir lá no nosso site, em materiais gratuitos, e baixar esse e-book. Ele vai te falar dos 12 arquétipos. Eu vou até abrir ele aqui para você ver, ó, visualizar, tá? Esse e-book, ele fala que o seu público começa em você. É importante você ter essa consciência também, tá bom? E aí, você tem vários arquétipos aqui. Cara, qual que é o arquétipo que mais se conecta com você? Então, por exemplo, eu tenho aqui o inocente, que ele deseja ser feliz, acolhido. Como que eu comunico com ele? Né? Tem um cara comum. Né? Eu vou pegar o meu exemplo, tá bom? O exemplo que eu utilizei para mim e para minha empresa, onde o meu arquétipo dominante, ele é o explorador. Deixa eu ver se eu já passei por ele aqui, acho que já. Deixa eu voltar. Mago, o explorador. Pronto, tá aqui, ó. E o explorador, a liberdade para ele é um valor inegociável. Cara, então para mim, por exemplo, fazer tarefas que me deixam entediado, eu não consigo, né? Eu não gosto de sentir preso.
Eu tenho imenso desejo eterno de experimentar coisas novas, ou seja, de inovar, viver intensamente o melhor lado da vida. Então, cara, se eu for comunicar com alguém que não tem essas características também junto comigo, cara, a chance de eu falar sozinho é muito grande. E aqui está o grande lance de você identificar teu público-alvo. Quem vai fazer a comunicação da tua empresa? Geralmente é você como dono da empresa ou alguém que você contratou, mas que tenha muito enraizado esses valores da empresa, né? E que ela comunique isso. E quando ela comunica isso, se ela não tivesse cuidado de filtrar, né? Ou seja, de entender quais são os arquétipos que, além do arquétipo dela, se conectam com isso, ela vai falar sozinha. Então aqui é a primeira grande segmentação que você faz. Cara, pouca gente fala disso, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui algo muito que virou a realidade dos nossos negócios aqui e dos clientes que a gente atua também. Então pouca gente fala disso. Importante, descubra o seu arquétipo dominante e conecte ele com outros 2 ou 3 arquétipos que também compartilham das mesmas crenças. Porque a partir daí você se comunica através do seu ponto forte, da sua principal característica, beleza? Então vamos lá, vou pegar o exemplo aqui, vou voltar aqui para o nosso painel, nosso dashboard. E eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu arquétipo aqui, ó. Ele é o explorador, né? Eu coloquei aqui como o explorador. Deixa eu deixar aqui, tá? Cara, o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E eu vou entender minimamente, vou até pegar aqui, ó. E quebrar isso aqui em partes, tá? E eu vou escolher 3 arquétipos além do meu, obviamente. Além do explorador. Que também tem as mesmas características, ou que pelo menos acreditem nas mesmas coisas que eu. Deixa eu tirar aqui, eu vou deixar aqui o explorador. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou voltar na minha base de pesquisa, que é o nosso e-book, né? E vou pegar lá. Cara, a liberdade então é o valor inegociável. Olha só, com quem que eu comunico aqui? Cara, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o rebelde. O rebelde, ele odeia burocracia, rotina e tudo mais que o aprisiona. Pô, liberdade. Então, cara, o rebelde pra mim faz toda, além do explorador, né? O rebelde. O rebelde pra mim faz toda a diferença aqui. Cara, qual é um outro arquétipo que comunica comigo, que conecta comigo aqui? Você vai entender já já o porquê disso, tá? O criador. Ele tem uma visão artística, engenhoso, criativo, precisa de expressar novas criações, tem medo da mediocridade, deseja inovar. Cara, o explorador, o criador, o rebelde, eles estão sempre com essa pegada da inovação aqui, ó. Inovação. Beleza? Então, voltamos aqui, eu vou pegar mais um arquétipo e vai construindo isso aí também, tá, pessoal? No seu Miro, porque isso aqui vai ser importante, tá? Aí você vai entender, você vai ler esse e-book, você vai entender qual que é o seu arquétipo, vai conectar ele com outros, tá? Então aqui o meu é o criador. Então beleza, ó. Deixa eu até pegar aqui, aumentar essa dinâmica aqui do público-alvo. O meu arquétipo, né? Tá conectado então com esses aqui, beleza? Ora, maravilha. Cara, pensei aqui, esse é o meu arquétipo, eu vou comunicar a partir daqui. Minhas características dominantes. Matei aqui muita coisa que eu podia evitar de falar sozinho, né? Então, por exemplo, eu vou falar para um cara que é pragmático, né? Um cara que não acredita. Faz esse exercício aí, pega a tua ideia e conta para 3 pessoas. De repente, uma nem vai esperar você terminar de falar, fala, vou contigo. A outra vai ouvir, vai analisar, né? A terceira, de repente, cara, não quer nem ouvir. Não. E o nosso grande erro é falar com quem não quer ouvir a gente, com quem não se conecta. Porque o cara pensa diferente. E é natural. Então isso aqui, galera, isso aqui, pra mim, é o que ganha o jogo na hora de você identificar teu público-alvo. Beleza? Faz esse experimento, identifica teu público-alvo. E aí você vai conectar ele com uma estratégia de conteúdo. Beleza? E como que eu conecto isso com uma estratégia de conteúdo? Como é que eu vou pegar esse cara... Agora, lembra lá do e-book, né? O nosso papel é nosso loop infinito entre atrair desconhecidos, né? Transformar esse desconhecido num lead, transformar esse lead num cliente de primeira compra e depois esse cliente de primeira compra num cliente recorrente, beleza? Então, nós estamos agora identificando os desconhecidos, porém, os desconhecidos que mais se conectam com a gente, com mais probabilidade de comprar da gente, de seguir a gente, enfim, de conectar de alguma maneira com o que a gente acredita e com o que a gente é, beleza? Primeira etapa do público-alvo, ok, eu vou tentar trazer esse cara para converter, né? Mas como que eu faço isso, gente? Para que ele converta, para que ele realmente fale assim, olha, gostei do teu conteúdo, gostei da tua proposta, vou te seguir, vou baixar o seu material. Como que eu faço isso? Gente, uma maneira muito simples aqui,
com estratégia, obviamente, de conteúdo, beleza? Cara, e como que eu monto essa estratégia de conteúdo? Como que eu faço um conteúdo que gere valor para mim? Eu vou dar uma dica aqui, que gere valor para sua audiência, né? Eu vou dar uma dica aqui de uma ferramenta que ela vai dizer exatamente, a partir do momento que você entende quem você é e você se conectou com pessoas que prezam pelos mesmos valores e crenças, você vai aqui numa ferramenta chamada, eu vou abrir o Google aqui, ó. Você vai digitar isso aqui, ó, Answer the Public, ok? Você vai clicar aqui no primeiro resultado. Você vai pegar as principais características do teu arquétipo. Então vamos voltar lá no meu arquétipo. Qual que é meu arquétipo? Ele é o explorador. O explorador, ele gosta de inovar. Eu criei mais 2 ou 3 arquétipos aqui que se conectam também comigo porque eles têm essa pegada. Então vamos supor que o meu arquétipo aqui, que o meu público-alvo esteja procurando descobrir como inovar. Ora, é uma característica muito comum entre nós 3 aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui como inovar. Vou mudar o país aqui, ó, para Brasil. Cadê Brasil? Passei Brasil. Vou mudar o idioma para português e vou pedir para ele pesquisar. Ok? Então olha só, como inovar, ele vai pesquisar. E o que ele traz de dinâmica para a gente aqui, galera? Olha só. Ele traz aqui a pessoa no centro, né? E várias preposições e termos, né, referentes a essa palavra inovar. Então, para ficar mais fácil a visualização, eu sugiro que você clique aqui, ó. Então, por exemplo, como inovar. Essa ferramenta, pessoal, ela traz os principais termos que são buscados em torno do que você digitou ali, tá bom? Então, olha só, inovar na empresa, inovar e criar, o que inovar, como inovar em serviços, o que fazer para inovar, por que inovar é importante, por que inovar na educação. Então, repare que assim, de acordo com o teu nicho, né, você pode procurar pessoas que estejam realmente procurando inovar em alguma coisa que você pode ajudá-las com isso. Então, olha só, mais aqui preposições. Ó, como inovar com sustentabilidade, como inovar com o ficante. Olha só, se você é do ramo de relacionamento, né? Como inovar em serviços, como inovar em treinamentos, como identificar oportunidade. Cara, tem uma série de ideias que você vai pegar aqui e você vai começar a construir tua pauta de conteúdo em cima do que o teu público está procurando. Então repara, eu não falei de persona aqui em nenhum minuto ainda, né? Eu não falei de público-alvo, eu simplesmente falei que você conecta a tua característica com mais 2 ou 3 características de pessoas que podem ter a ver com você, entende a partir desse exercício o que elas estão buscando na internet e cria a tua pauta de conteúdo para engajar e fazer ela converter, beleza? Então olha só, aqui vai descendo, vai ter mais ideias, você vai sempre clicando aqui, ó, nessa data, né, para mostrar dessa maneira, né? E aí você vai pegando esses insights para a tua pauta de conteúdo. Clica aqui no download, ele vai fazer um download em uma planilha de Excel que fica mais fácil para você de repente entender, tirar dali aqueles termos que não fazem sentido para você e deixar os termos que obviamente fazem para você construir uma estratégia de conteúdo mais sólida aí para o teu negócio, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar o link dessa ferramenta aqui, sugiro que você faça isso aí também, né, para te dar os insights do conteúdo para você pegar aqui. Então aqui eu vou mudar o texto, vou colocar aqui insights de conteúdo. Repare que tem uma lógica em cima do que a gente está fazendo, né? Não é nada aleatório. Em nenhum momento eu fui lá buscar, a pessoa tem que gostar disso, tem que gostar daquilo. Não, eu estou pegando o que partiu de mim para me conectar com o mercado. Então, público-alvo, entendi, conteúdo, né? Para que a pessoa, obviamente, ela ou engaje comigo ou ela vire ali um cliente de primeira compra, enfim. Beleza? Esse conteúdo, ele vai fazer com que a pessoa, deixa eu botar aqui, ó, que ela vire um lead, né? Lead. E o que é o lead, galera? O lead, ele é nada mais do que alguém que topou deixar os contatos dele para baixar um material. Isso que vocês fizeram aqui, vocês deixaram um contato, estão recebendo um material muito rico em relação à estratégia de marketing. Então você virou um lead, né? E agora você já está dentro do meu ambiente como alguém que efetivamente se mostrou interessado, né, por alguma coisa que eu tenho para vender. Então, esse lead, ele virou aqui a nossa, digamos assim, o nosso primeiro contato, né? Nossa primeira conversão, digamos assim. A partir daí, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou botar mais uma etapa aqui. Eu vou ter uma etapa de cliente de primeira compra. Lembra lá que no nosso e-book, né, o nosso papel é transformar esse loop, né, infinito
e transformar pessoas desconhecidas em cliente de primeira compra. Então, vamos lá. Ele se tornou um lead e aqui eu vou ofertar alguma coisa para ele. Pô, cara, olha só. Eu tô te trazendo para assistir um baita conteúdo, mas olha aqui embaixo. Como vocês podem ver aqui embaixo dessa página, eu tô convidando vocês para comprar um curso dividido em 4 módulos que vai detalhar cada uma dessas etapas aqui para você conseguir aplicar no teu negócio. Assim você pode fazer também com a tua audiência. Olha só, cara, você virou um lead, eu tenho um negócio muito legal para te oferecer como uma primeira compra. Né? Que tal você comprar o nosso curso aqui, por exemplo? Cliente de primeira compra, beleza? Ele vira ali um cliente de primeira compra, né? Eu vou botar aqui nessa parte aqui de conversão. Ele vira um cliente de primeira compra. E aqui é muito importante que a gente entenda o seguinte. Deixa eu dar um zoom out aqui, tá? Eu faço isso com a bolinha do mouse, tá, galera? Eu vou pra frente e pra trás, ele vai dizendo aqui, vai aumentando ou diminuindo, tá? Então veja. Cliente de primeira compra. Suponhamos, pessoal, olha que coisa aqui que eu vou falar para vocês. Suponhamos então que ele virou um cliente de primeira compra e que eu investi para atrair esse cara, eu investi R$100, um exemplo hipotético, tá? Eu investi R$100 em campanha, na produção de conteúdo, tudo isso para ele virar um cliente de primeira compra, eu investi R$100. Só que meu ticket médio, digamos, ele também é de R$100. E aí eu só empatei o jogo. E aí é por isso que às vezes a gente está sempre vendendo, mas não está vendo dinheiro, não está vendo o fluxo de caixa bom, né? Saudável. Porque a gente está botando dinheiro, mas está só empatando o jogo do outro lado. E se você tem produtos pontuais, ou seja, se você não consegue criar recorrência, isso tudo vai gerar para você, né, de repente apenas empatar o jogo ou até mesmo ter prejuízo. Então aqui é importante que a gente entenda uma dinâmica muito interessante quando o cara comprar de você. O que você vai fazer aqui? Deixa eu voltar aqui na setinha. Essa dinâmica é legal que você entenda, que é o seguinte. Cara, ele virou um cliente meu de primeira compra. Eu posso oferecer algo mais caro para ele, que eu chamo de upsell. Quer um exemplo? Suponhamos que eu tenho um consultório odontológico, eu fiz todo esse processo, criei conteúdo, né? Falei pro cara assim, cara, dá uma olhadinha nessas dicas que eu tenho aqui para você fazer a limpeza dos seus dentes. O cara entrou, ele viu o conteúdo e você convidou ele. Cara, agenda aqui uma limpeza, ela é R$100. O cara foi lá e agendou a limpeza. Beleza, você converteu ele aqui, ó, primeira compra. Só que você investiu R$100. Lembra que você colocou R$100 ali no começo, né? No processo, para você fazer todo esse movimento e atrair esse cara. Empatou o jogo. Cara, se na hora que ele chega, na hora que ele converte, ele agenda, eu levo ele para uma página de obrigado e falo assim, cara, legal que você agendou, já está marcado aqui. Agora, olha só, dá uma olhadinha nesse negócio de clareamento que a gente tem. Você toparia fazer? É R$300. É R$500. Se você comprar, eu te dou o desconto da limpeza. Eu te dou a limpeza de graça. Pô, o cara já vai, pô, é 500 pontos. Eu já vou fazer isso. Opa, eu já botei 100 e já saiu 500 do outro lado. Beleza? Aí você fala o seguinte pra ele, cara, que legal, você quer comprar esse clareamento com uma manutenção mensal? Eu te cobro R$100 por mês pra gente fazer essa manutenção. Pode ser? Pode. Opa, R$100 por mês ao longo de um ano já me dá 1.200. 1.200 mais os 500 que eu consegui, 1.700. Então eu coloquei R$100 e saiu um cliente que vai colocar dinheiro no meu bolso, R$1.700. E aí eu vou ter um custo por aquisição de cliente muito mais vantajoso. Percebe a importância de você conhecer isso e entender isso para o teu processo de venda? Por que você não deve parar quando o cliente faz a primeira compra? Por que é importante, e aqui eu vou colocar, você ter um time de análise, né? Eu vou colocar aqui um time de análise. Ele é até antes aqui, tá? Do upsell. Ele é um time de análise que vai pegar todo o caminho percorrido por esse cliente aqui, né? E entender, cara, ele veio por aqui, ele consumiu esse material, ele está mais disposto a fazer isso, vamos oferecer isso para ele. E aí ele vira um cliente de segunda compra. O que vai acontecer comigo aqui? Eu vou criar recorrência. Cliente de segunda compra. E eu vou ter um time para atender especificamente ele, né? E aí, galera, fala, Gutenberg, eu sou sozinho. Beleza, beleza. Você bota o chapéu do marketing, bota o chapéu do time de o comercial 1, bota o chapéu do comercial 2, mas é importante você, quando estiver exercendo esses papéis, saber exatamente onde você está dentro do teu funil, beleza? Então esse cara virou o cliente de segunda compra e aí eu gerei um negocinho que é importantíssimo, recorrência. Eu gerei recorrência.
Beleza? Então, veja, essas etapas de público-alvo, conteúdo de atração, conversão, cliente de segunda compra, recorrência, a tendência é que você vá diminuindo o custo por aquisição do seu cliente. Por quê? Para você atingir um cliente novo e atrair esse cliente novo, repara que um desconhecido, ele geralmente é muito mais caro para você atingir. Quando ele compra a primeira vez, é importante que você o retenha, porque você vai diminuir seu custo. E esse cara, ele vai ficar mais barato para você. Ele vai barateando o teu custo de uma maneira geral. Então, essa ideia e essa dinâmica de você conhecer todas essas etapas aqui desse funil, né? E elas vão se interligando entre si aqui, é super interessante para você entender justamente onde está o teu gargalo, onde você pode atuar, para você ir diminuindo o teu custo de aquisição de cliente, aumentando a tua recorrência e aumentando, por consequência, o teu faturamento. E isso tudo vai se conectando de alguma maneira, né? Então, repara, eu tenho aqui meu público-alvo, vou clicar aqui para fazer setinha, tá, galera? Ó, vou puxar para cá, começa em mim, né? Eu vou pegar essa setinha, eu vou colocar aqui nos arquétipos, ó, né? Só para a gente ter uma ideia do fluxo todo aqui agora. Vou botar aqui no criador, beleza? Eu cheguei então na definição do que é o meu público-alvo definitivo. Eu falo definitivo, pessoal, mas tá, é só para ilustrar bem aqui, para você não começar sem um rumo, tá? Porque a gente vai sempre ajustando e atualizando. Ora, com esse público-alvo definitivo, eu entendi que eu preciso o quê? Produzir conteúdo para ele. Como que eu pego os insights de conteúdo? Answer the public. Beleza? Oferto esses conteúdos até esse cara se tornar um lead. Pô, ele vai se tornar um lead. Então, beleza. Ele converteu no meu conteúdo, se tornou um lead. Cara, esse lead, eu vou aquecê-lo e chamar para uma tomada de ação. Cara, olha só, eu tenho esse produto aqui. Você topa? Pô, cara, eu topo. Vou comprar. Eu tenho esse conteúdo, eu tenho esse produto, eu topei, comprei. Cara, topou, comprou, o que você vai fazer? Analisar esse cliente. Analisar, por exemplo, de onde que ele veio. Que anúncio que impactou ele. O que ele pode estar buscando além do que ele já comprou de mim. Eu analiso e ofereço um produto de segunda compra, um upsell, e aí eu ofereço recorrência para ele. Uma vez que ele faz o upsell, ele vira meu cliente de segunda compra e ele pode virar um cliente de recorrência. O que eu ganho com isso? Eu diminuo o meu CAC, eu aumento o meu LTV. O que é o LTV? É o tempo que um cliente vai ficar gerando retorno financeiro para você. Então repare no exemplo que eu dei aqui, ele poderia ter feito só uma compra pontual da limpeza dos dentes, mas você ofereceu o clareamento e depois a manutenção. Então você aumentou o tempo de consumo dele, ou seja, é mais tempo que ele vai estar tirando dinheiro do bolso dele e colocando no seu, você aumenta o LTV. Quando você faz isso, né, você aumenta o LTV, você diminui o CAC. Então, por exemplo, o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, ele pode estar alto aqui e o LTV baixo, porque o cara só comprou uma vez e foi embora. Quando você começa a aumentar seu LTV, o seu CAC vai fazendo isso aqui, ó. E aí essa balança tende a ficar mais equilibrada, desequilibrada, né, melhor dizendo, mais para o teu lado, né? E você vai tendo mais lucro, mais faturamento, diminuindo o seu custo por aquisição de cliente. Então entender essas etapas, pessoal, é muito importante no teu processo. Eu espero sinceramente que essa visão possa te ajudar, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil para você. E aí é óbvio, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, aqui embaixo eu tenho o curso o Desafio de 28 Dias, a Sua Verdade é que Vende, onde nós passamos por cada uma dessas etapas, tá? Em 4 semanas, são 28 videoaulas, onde em cada videoaula eu tenho um material de apoio, em cada semana você vai criar um processo desse para você construir o teu funil de vendas. Onde na primeira semana a gente vai falar sobre público-alvo. E nessa semana, todos os dias nós vamos construir essa ideia e entender um raio-x muito profundo da tua personalidade, uma coisa que você nunca viu em nenhum curso de marketing digital, isso eu posso te garantir. Você vai entender quais são suas 2 características dominantes, qual a característica sua que é inativa, ou seja, aquela que você vai ter mais dificuldade de se comunicar, isolar essa característica e se comunicar apenas a partir das suas características dominantes. Nós vamos identificar pessoas que possam se conectar com você através do Facebook, do Instagram, dentro da ferramenta. Nós vamos construir públicos dentro dessa ferramenta para que você entenda na prática como que você vai atingir essas pessoas, beleza? Na segunda semana vai ser a semana de conteúdo. A semana de conteúdo
nós vamos falar como você monta a sua pauta de conteúdo. Eu te dou um documento com 100 ideias de conteúdo. Você vai entender os pilares mais importantes, como que você desbloqueia a tua produção de conteúdo, né? Como que você consegue gerar escala e velocidade na produção do teu conteúdo e distribuir esse conteúdo em vários canais e atingir assim o público que você determinou na primeira semana. Na terceira semana nós vamos falar de conversão, de anúncios, ou seja, como que você cria uma estratégia de tráfego pago para justamente atingir as pessoas que têm níveis de consciência diferentes em relação ao que você oferece. Na quarta e última semana, nós vamos falar de vendas, vamos construir tua carta de vendas, falar de objeções, enfim, construir toda essa máquina na prática para você ter muito claramente esse processo aí no teu negócio. Então eu queria te convidar a se inscrever no nosso desafio de 28 dias, 28 videoaulas, onde cada videoaula tem um material de apoio para que você consiga estruturar o teu plano de marketing e vendas e entender exatamente onde pode estar o gargalo aí no teu funil. Beleza, pessoal? Gente, espero que essa aula tenha sido muito importante para você. Se fez sentido, compartilha com os amigos aí. Vem para o nosso desafio, tem muita gente lá e tirando muito proveito disso, beleza? Um abraço, até a próxima.